Olá, alunos, paz para todos. Estamos assim dando início a mais uma disciplina nossa, que é a disciplina de pastoral urbana, onde nós vamos aprender muito, assim como nós aprendemos também na disciplina de teologia pastoral. Mas vamos lá. O que vem a ser a pastoral urbana? A sua definição, seu significado, né, o seu conceito. O que é a pastoral urbana de fato? Bom, a pastoral urbana, ela já é relativa. Quando fala pastoral, vem de pastor, e relativa também quando fala de urbana, que vem de cidade, de urbanização, que é, na verdade, a mudança do rural para o urbano, o chamado êxodo urbano, né, que é a mudança, que é a passagem do rural para o urbano, onde nós vamos assim nos encontrar nas grandes cidades, nas cidades. Mas vamos lá, um outro também exemplo assim bem prático para nós entendermos essa disciplina de fato na sua prática, o que é a pastoral urbana. Eu queria contar para vocês um fato, né? Um fato que nós assim presenciamos e vivenciamos na nossa disciplina quando ela foi dada, quando eu dou esta aula presencial. E um fato que ficou marcante, eu queria passar para vocês, até para vocês entenderem melhor o que é pastoral urbana, o que nós vamos falar nessa disciplina, né? Os temas, os pontos principais. Então isso que eu vou passar para vocês, esse fato, vai deixar assim bem resumido o que na verdade é a pastoral urbana na sua prática. Eu lembro que eu passei uma vez um trabalho para a turma no presencial, ainda antes da pandemia, né? Nós estamos ainda na pandemia, infelizmente. Eu passei esse trabalho e as minhas aulas costumam ser bem didáticas, né? Eu uso muita dinâmica nas minhas aulas, e para os alunos entenderem melhor, e para vocês agora entenderem melhor também, nesse sistema online, foi um dia, a semana de educação que aconteceu no nosso seminário em Santa Cruz, onde eu pedi para que esses alunos eles apresentassem um trabalho, e eles escolheram a pastoral urbana, já que eles tinham apresentado esse trabalho em uma de nossas aulas, e eles perguntaram se poderiam apresentar esse trabalho na semana de educação, a semana de educação que acontece todo ano no nosso seminário teológico, onde as turmas, né, primeiro, segundo, terceiro ano, cada uma delas vem com um tema, um assunto para ser apresentado. E é bastante interessante, e vem bastante pessoas, né, para poder assistir, porque na verdade são palestras, são seminários ali que são colocados ali, tudo o que os alunos na verdade aprendem no seminário, eles acabam assim colocando na semana de educação. É bem interessante a semana de educação, é muito construtiva, né? Muito importante, onde os alunos eles interagem, né? Eles participam e criam trabalhos assim bastante interessantes. E o trabalho que eles criaram dentro da pastoral urbana, para vocês entenderem o que é a pastoral urbana, foi o seguinte: cada um deles do grupo, né, eles representaram um profissional, que vai assim atender, que vai assim ajudar as pessoas ali na sociedade. Então nós tínhamos ali
o pastor, a pessoa do pastor, que era um aluno, né, representando um pastor, e tínhamos assim alguns profissionais na área social, na área da saúde, que trabalhavam assim em conjunto com esse pastor. Então, dando um exemplo melhor, nós tínhamos o pastor que liderava, tínhamos um assistente social, muitas vezes até 2 ou 3 assistentes sociais, tínhamos ali médicos, tínhamos ali voluntários, né? Psicólogos, advogados, professores que ajudavam esse pastor, eram na verdade membros da igreja, muitas vezes nem membros, mas de outras igrejas ou até de outras denominações que acabavam assim ajudando nesse trabalho social. E o pastor montava essa equipe e essa equipe ficava pronta para ajudar as pessoas que muitas vezes iam para a igreja, aceitavam Jesus, tudo através do evangelismo, né? E eles precisavam de ajuda, tanto na área médica como na área social, muitos até pessoas de rua, que viviam na rua, que não tinham documentos, tinham perdido seus documentos, e os assistentes sociais trabalhavam nessa parte, né? Os psicólogos também, voluntários da igreja, muitas vezes de outras igrejas, ajudavam ali e exerciam esse trabalho de assistência social para essas pessoas que muitas das vezes vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas precisam de ajuda, precisam de um acompanhamento. Muitos que chegam ali sem saber ler, sem saber escrever, são alfabetizados ali pelos professores, equipe pedagógica. Então, nós colocamos ali pessoas para nessas áreas, né, específicas, para ajudar essas almas que viriam para a igreja. Muitas com problemas, né, muitas assim precisando realmente de muita ajuda. E o pastor, ele tinha essa equipe com ele e essa equipe o ajudava. Tudo na prática, né? E eles apresentaram esse trabalho, né? Se passaram por médicos, por psicólogos, por professores, por assistentes sociais, né? E ajudavam essas pessoas que surgiam, que apareciam na igreja. E que acabava também a gente colocando esses personagens, pessoas de rua, né? Muitas pessoas também que vinham para a igreja com algum vício, e um dos mais colocados na nossa prática na apresentação foi pessoas que vinham com vício de drogas, de bebida, alcoólatras, né? E nós colocávamos também esses alunos também para representar, para atuar como atores representando essas pessoas na prática. E onde essas pessoas eram restauradas, elas eram colocadas novamente na sociedade, pessoas que até não tinham moradia, então eram colocadas novamente na sociedade, eram reintegradas à sociedade. Os documentos, né, eram tirados outros documentos, muitos se empregavam, né, tiravam uma carteira de trabalho. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos. E os atores, eles representaram muito bem. Representaram tão bem os alunos, esses papéis que eu falei para vocês, que os pastores que estavam ali no dia da apresentação, na Semana de Educação, né, na hora que a turma apresentou o seu trabalho, quando acabou a apresentação, já no final da apresentação, tinha muita gente chorando, alunos de outras turmas, né, do segundo, do terceiro ano, chorando, visitantes que iam também choravam. Enfim, eles representaram tão bem que acabou aparecendo real.
Gente, acabou parecendo real esse trabalho que eles fizeram. Tão real que esses pastores, essas pessoas depois, foram, quando acabou a apresentação, eles foram até os alunos, né, os nossos alunos do primeiro ano, e queriam saber, né, como que eles fariam para, assim, ter esse trabalho, para que eles fossem lá na igreja desses pastores, para fazer esse trabalho, para ajudar pessoas que eles tinham na igreja precisando de ajuda, e foram até os alunos, e os alunos ficaram, né, assim, não esperavam essa atitude, e eles falaram, olha, nós só estamos representando uma aula nossa de pastoral urbana, que o nosso professor, ele fez com a gente ali, e nós só viemos aqui na feira, na semana de educação, para apresentar esse trabalho. Infelizmente, nós não estamos atuando, né? Mas futuramente vamos atuar sim. Mas foi só uma apresentação. Aqui não tem médico, aqui não tem um advogado, aqui não tem o assistente social, aqui não tem um psicólogo. Nós só estamos representando esses profissionais, na pastoral urbana, para mostrar o que é, na verdade, na prática, a pastoral urbana. Mas, gente, o que mais me chamou a atenção, e eu também fiquei assim, sem entender, né? Porque tinha uma aluna que ela representaria aquela pessoa, né, que vive na rua, que mora na rua, que não tem uma residência, que dorme na rua. E essa aluna, ela na apresentação, ela chorava. Ela fez esse papel e ela chorava muito. E eu pensando assim, eu falei, essa parte nós não tínhamos assim ensaiado, eles não tinham apresentado essa parte do choro durante a apresentação. E depois eu fui até ela, né? Fui falar com ela e falei, poxa, essa parte do choro ficou muito real, mas vocês não tinham apresentado essa parte do choro? Não tinham. E ela chegou para mim e foi marcante naquele dia, na semana de educação, que ela falou para mim assim, professor, realmente nós não tínhamos ensaiado essa parte, a parte do choro, ficou tão perfeito, né? Eu falei, ficou muito perfeito, comoveu muita gente, mas só que, professor, o que acontece? Eu vou falar para o senhor, é porque eu me vi nesse papel, porque na verdade eu cheguei a morar na rua, e hoje eu sou casada, tenho meu esposo, tenho meus filhos, tenho minha residência, tenho minha casa. Então, quando eu representei esse papel, eu lembrei de quando eu morava na rua, o que eu passei, as dificuldades que eu passei. E se hoje eu estou aqui, foi porque pessoas me ajudaram, pessoas que fizeram esse trabalho de pastoral urbana acontecer na minha vida. E por isso que eu chorei, professor. E eu fiquei assim também, sem palavras, né? E fiquei muito feliz, não sabia. Ela contou aquilo só para mim, pessoalmente, ali, uma coisa muito íntima dela. E eu vi realmente que esse trabalho ele é muito gratificante. Esse trabalho de pastoral urbana ele é muito gratificante mesmo. Então, já dá para vocês verem assim o que é, né, nessa minha primeira fala de início da nossa aula, esse exemplo que eu dei para vocês, o que é a pastoral urbana. Então, a pastoral urbana, gente, ela é, na verdade, esse trabalho onde o pastor ele vai assim criar, né, um grupo de pessoas que gostam de trabalhar nessa área social da igreja. A igreja ela precisa sair das quatro paredes, ir para fora e ver a necessidade da sociedade, ver a necessidade das pessoas que estão lá fora. É muito fácil, né, quando nós ganhamos uma alma para Jesus, a pessoa vem para a igreja, mas muitas das vezes essa pessoa vem precisando de Jesus, mas também vem precisando de ajuda, de muita ajuda. E a pastoral urbana, ela tem esse trabalho que é bem assim, bem completo, né? bem preciso,
porque a pastoral urbana ela vem da forma de ajudar essas pessoas, suprir as necessidades dessas pessoas e, suprindo essas necessidades, recolocar cada uma dessas pessoas novamente na sociedade. Elas terem um documento, elas terem uma vida digna, né? Elas terem um trabalho delas, para que elas não fiquem totalmente sempre precisando desse trabalho social da igreja, para que ela não fique... O interessante da pastoral urbana, alunos, que é uma forma de trabalho que ele vai reabilitar essas pessoas e recolocá-las novamente no ambiente social. É um ambiente digno, onde elas vão ter um lar, onde elas vão ser tratadas, vão abandonar os vícios, né, que elas tinham, e agora elas vão entrar, elas já agora restauradas, elas vão agora fazer parte desse grupo também da pastoral urbana. Então a pastoral urbana ela é um trabalho que ela faz com que as pessoas que estão precisando de ajuda, elas venham ser ajudadas, mas depois elas passam também a ajudar. Depois que elas recebem essa ajuda, muitas pessoas que largam vício da bebida, da prostituição, vício das drogas, e passam depois a trabalhar na pastoral urbana e ajudar outras pessoas. Nós vimos um caso, um exemplo dessa aluna. Eu não sabia que ela chegou a viver nas ruas. Eu não sabia que esse trabalho de pastoral urbana que teve na igreja dela foi que ajudou a ela sair das ruas, ela ter uma família, ela ter um lar. E ela agora está fazendo seminário, e está assim apresentando esse trabalho de pastoral urbana. Então é muito, muito gratificante isso. Então o trabalho de pastoral urbana, alunos, ele é dessa forma. Eu falei para vocês assim de forma resumida, mas já vai dando para a gente assim compreender o que é pastoral urbana. Quando nós falamos que pastoral urbana vem de pastoral, pastor, e urbana, né, vem de cidade, de urbanização, mas na verdade que esse trabalho ele não é só exercido pelo pastor. O pastor ele trabalha com uma equipe de voluntários que gostam desse trabalho, é um trabalho árduo, né, e nós estamos vivendo um momento muito difícil, que a pastoral urbana nas igrejas ela vai se tornar mais necessária ainda. Ela precisa se tornar mais necessária ainda, porque nós estamos diante de uma pandemia onde muitas pessoas não têm casa para morar. Nós estamos foram levantadas pesquisas, né, que tem muitas pessoas que estão morando nas ruas, perderam as suas casas, não tem como pagar o aluguel, estão morando na rua. Nós estamos vendo isso nos jornais. É bem real o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Nós vemos pessoas com fome, passando fome, sem alimentação, sem comida, sem o arroz, sem o feijão na sua casa. Nós vemos os preços altíssimos dos alimentos, né? Muitas pessoas desempregadas, e a pastoral urbana ela precisa neste momento dificílimo que nós estamos passando. A pastoral urbana ela precisa demais ser exercida nas igrejas. As igrejas elas precisam assim marcar ali esse tempo difícil, tão difícil para as pessoas, tão difícil para a sociedade, para as famílias. Nós temos visto famílias aí passando situações muito precárias, muito difíceis. E a pastoral urbana, ela precisa, mais do que nunca agora, ser exercida. Se há tempos atrás ela não estava sendo exercida da forma
ao qual ela precisava ser exercida, agora nessa pandemia ela precisa ir por demais ser exercida nas igrejas, os pastores, as pessoas voluntárias, né, ajudando essas pessoas que precisam de ajuda. Então a pastoral urbana, ela se resume nisso, de ajudar o próximo, de trazer o próximo de volta à sociedade, né? De restabelecer essas pessoas, de integrá-las à sociedade novamente, e elas, consequentemente, também vão fazer parte desse programa, desse trabalho social, e elas também vão estar ajudando outras pessoas. Bom, gente, de início, só para vocês entenderem o que é a pastoral urbana. Bom, vamos lá. A pastoral urbana, ela tem esse trabalho. Então, urbana, essa parte de urbana, na verdade, ela é a passagem do rural para o urbano. Do rural, a gente lembra do rural, né, da roça, e do urbano, e ela vem do rural e passa para o urbano, que aí passa para as grandes cidades, para as cidades. E tudo essa mudança, esse êxodo, nessa passagem, ela surge, alunos, de acordo com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que aconteceu na Europa, ela fez essa transformação, né? As indústrias, o crescimento industrial, as pessoas saíam do rural, do trabalho rural, e iam procurar emprego nas cidades, porque essas cidades precisavam de pessoas para trabalhar em suas fábricas. Essa passagem do rural para o urbano, ela teve um crescimento muito bom, ela foi muito importante, surge lá por volta, no finalzinho do século XVIII, né, a Revolução Industrial, que acontece na Europa, para final do século XVIII, já para o século XIX. Depois vem acontecer também no Brasil, depois da Europa acontece também no Brasil, e com o desenvolvimento do urbano, do rural para o urbano, com crescimento, desenvolvimento econômico, também vem trazendo muitas consequências. E essas consequências eu acabei de falar para vocês, que muitas vezes é a desigualdade social. Muitas pessoas saíam do rural para o urbano, para as grandes cidades, e não tinham casa. E aí nós temos visto muitas comunidades, né, chamada o fator favela, né? Vemos muitas favelas, pessoas que saíam lá do rural e vinham procurar serviço na grande cidade, na cidade grande, nas megas cidades, né? E o que acontecia? As pessoas acabavam indo morar em locais assim muito precários, sem saneamento básico, precário mesmo. E foi se criando as favelas, as conhecidas favelas. E a primeira favela do Brasil, né, segundo dados do governo, ela acontece no Brasil, é interessante, né, lá no Morro da Providência. Morro da Providência, aqui no nosso estado, do Rio de Janeiro. Então, segundo dados do governo, a primeira favela no Brasil, ela aconteceu no Rio de Janeiro, no Morro da Previdência, por volta de 1897. 1897 acontece essa questão, né, de cria-se favelas, comunidades no Brasil. E a primeira aconteceu no Rio de Janeiro. Não só na América Latina, mas também na Europa, acontecia também esses fatores, né? As pessoas saíam lá do rural e iam para as grandes cidades, e acabavam se aglomerando,
criando assim as conhecidas favelas, as conhecidas comunidades. Então, dá para ver a consequência dessa questão, desse fator, dessa transformação do rural para o urbano, onde acontece toda essa transição, acontece toda essa mudança, um lado positivo, que houve um crescimento econômico muito grande, um crescimento assim produtivo, muito grande, mas também trouxe grandes consequências, grandes desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais, a gente falando da classe menos favorecida, né? A classe pobre, surge a necessidade da igreja exercer esse trabalho e cria-se a pastoral urbana, onde a igreja vai ficar com uma grande referência, onde a igreja vai procurar criar um trabalho para ajudar as pessoas que necessitam de apoio, que necessitam desse trabalho social. A pastoral urbana, ela vai exercer um papel muito importante na sociedade. A igreja, ela vai ter que ser um referencial na comunidade, ali onde ela está. A igreja, ela não pode ficar conhecida somente por trazer a palavra, somente por pregar o evangelho, somente por evangelizar. Mas a igreja precisa e muito também ficar conhecida no seu bairro, na sua sociedade, na sua comunidade, como uma referência de uma igreja que trabalha no social, que ajuda as pessoas necessitadas, que ajudam aquelas pessoas que muitas das vezes aceitam Jesus, vêm para a igreja, mas muitas vezes não têm o que comer, não têm o que vestir, estão presas ao vício. Então a igreja vai exercer agora, nessa mudança do rural para o urbano, nessas consequências que nós falamos, ela vai exercer esse papel que é muito, muito importante. Bom, gente, a gente vai continuar falando mais nosso próximo vídeo. Vamos continuar falando agora lá no Novo Testamento. Vamos falar também um pouquinho do Antigo Testamento, essa questão também, como era trabalhada lá, como era exercida lá. Mas vamos assim procurar trabalhar mais no Novo Testamento, como os discípulos faziam, a forma que eles trabalhavam, utilizando o evangelismo e utilizando também a parte social, onde a igreja ela se completa nesse trabalho de apacentar, de cuidar das pessoas, de cuidar daqueles que necessitam. Vamos ver vários exemplos, como os dos discípulos e o principal do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma que eles exerciam esse trabalho de pastoral urbana. Então, até a nossa próxima aula.